Eu tenho 69 anos. E se tem uma coisa que aprendi nessa vida toda, é que o momento certo não existe. Eu passei décadas esperando estar pronto. Esperando ter dinheiro suficiente. Esperando que as coisas se encaixassem sozinhas, e sabe o que aconteceu? A vida passou. Não devagar, não me avisando. Passou como um trem que você vê pela janela, e quando percebe já foi embora. Eu não estou aqui para te dar sermão. Eu estou aqui porque talvez você ainda tenha tempo. Tempo que eu não tenho mais. E se você está esperando alguma coisa na sua vida agora mesmo, presta atenção no que eu vou te dizer. Porque eu fui você. E hoje eu sou a prova viva do que acontece quando a gente acredita que sempre haverá amanhã. Eu não quero que você cometa o mesmo erro que eu cometi. Eu perdi pessoas, perdi oportunidades, perdi versões de mim mesmo que nunca mais vão voltar. E tudo porque eu achei que precisava esperar. Esperar ficar mais seguro. Esperar estar mais preparado. Esperar que alguém me desse permissão. Ninguém nunca deu. E eu fiquei parado. A vida inteira, olhando os outros viverem enquanto eu ensaiava. Você sabe o que é ensaiar a vida inteira e nunca entrar em cena? É acordar velho e perceber que você foi figurante da sua própria história. Quando eu tinha uns 20 e poucos anos, eu conheci uma moça. Ela trabalhava numa loja de tecidos, perto do mercado onde minha mãe comprava as coisas de casa. Eu passava por lá toda semana. E toda semana ela sorria pra mim. Não era qualquer sorriso, era aquele sorriso de quem está esperando você fazer alguma coisa. Eu sabia, eu sentia, mas eu nunca fiz nada. Sabe pouco, porque eu achei que precisava ter um carro primeiro, ter um emprego melhor, ter uma condição, como se o amor precisasse de currículo. Como se ela estivesse esperando um homem perfeito, e não um homem de verdade. Eu deixei os meses passarem, até que um dia ela não estava mais lá. Alguém me disse que ela tinha casado. Eu fingi que não me importei, mas doeu. Doeu porque eu sabia que poderia ter sido eu, mas eu esperei o momento certo. E o momento certo nunca apareceu. Você já fez isso? Já deixou algo passar porque achou que não era a hora? Já olhou para trás e viu que a hora era exatamente aquela, mas você não percebeu? Porque é isso que a vida faz com a gente. Ela não manda convite formal. Ela não espera a gente estar pronto. Ela acontece. E se você não está lá, ela acontece sem você. Eu me casei anos depois, com uma mulher boa, trabalhadora, a gente teve filhos, comprou uma casa, fez tudo o que se espera que a gente faça. Mas eu nunca contei pra ela que meu sonho era ter uma oficina mecânica, que eu passava horas olhando revista de carro, que eu sabia consertar motor melhor do que a maioria dos mecânicos da cidade. Eu nunca contei porque achei que era tarde demais. Achei que precisava manter o emprego fixo, manter a estabilidade. Não arriscar. Meus filhos estavam crescendo. Tinha conta para pagar. Não era hora de sonhar. Era hora de ser responsável. Então eu engoli o sonho. Guardei ele no fundo. E fingi que estava tudo bem. Mas não estava. E quanto mais o tempo passava, mais aquilo pesava. Eu via gente abrindo negócio, gente tentando, gente errando e tentando de novo. E eu só observava, porque eu tinha o medo de falhar, medo de decepcionar, medo de ser chamado de irresponsável. Então, eu fiquei no lugar seguro, no emprego que pagava as contas, mas que eu odiava. 32 anos no mesmo lugar. 32 anos fazendo algo que não me fazia feliz. Mas eu achava que era isso que um homem de família fazia. Sacrificar os próprios sonhos. E eu sacrifiquei, até não sobrar nada. Hoje eu olho para trás e vejo que o momento certo teria sido qualquer um. Teria sido aos 25, aos 30. Mas eu sempre achei que precisava esperar mais um pouco. Só mais um pouco. Até os filhos crescerem. Até juntar mais dinheiro. Até ter certeza. Mas certeza de quê? A vida não dá certeza de nada. A única certeza que a vida te dá é que ela vai acabar. E quando acabar, você não vai se arrepender das coisas que tentou e não deu certo. Você vai se arrepender das coisas que nem tentou. Eu conheci um cara no trabalho, o Juvenal. Ele era mais ou menos da minha idade. A gente entrou na empresa quase junto. Ele sempre falava que ia viajar pro Nordeste quando se aposentasse. Conhecer as praias, comer peixe fresco. Ele falava disso todo dia. Literalmente todo dia. Era o sonho dele. Ele até tinha um caderno onde colava fotos de praias que queria conhecer: Fernando do Noronha, Porto de Galinhas, Jericoacoara. Ele sabia os nomes de cor. Ele contava os anos que faltavam para a aposentadoria como quem conta os dias pro Natal. E quando finalmente chegou o dia dele se aposentar, sabe o que aconteceu? 6 meses depois ele teve um AVC cerebral
Ficou sem conseguir andar direito, sem conseguir viajar, sem conseguir fazer nada do que tinha planejado a vida inteira. Ele morreu 2 anos depois, sem nunca ter visto o Mar do Nordeste, sem nunca ter realizado aquele sonho, porque ele também estava esperando o momento certo. E o momento certo foi embora enquanto ele esperava. Isso me destruiu, porque eu vi que eu era igualzinho a ele. Eu também estava adiando tudo, também estava guardando sonhos para depois. Também achava que teria tempo. Mas tempo é a única coisa que a gente não controla. E quando você percebe que o tempo acabou, não adianta mais nada. Não adianta dinheiro. Não adianta arrependimento. Não adianta nada. Minha esposa morreu faz 5 anos. Câncer. Foi rápido. Rápido demais. E sabe qual foi uma das últimas coisas que ela me disse? Que a gente tinha vivido uma vida boa, mas que ela gostaria que a gente tivesse aproveitado mais. Que tivesse viajado mais. Que tivesse rido mais. Que tivesse se permitido ser feliz de verdade. E não só confortável. Ela me disse isso com os olhos cheios de lágrimas. E eu não soube o que responder. Porque ela estava certa. A gente tinha sido confortável. Mas feliz. Feliz de verdade. Não, a gente tinha adiado a felicidade. Achado que haveria tempo depois. E não houve. Hoje eu moro sozinho. Meus filhos têm a vida deles. Visitam de vez em quando. Mas a casa é vazia. E o silêncio aqui dentro grita tudo que eu não fiz. Tudo que eu não disse. Tudo que eu não vivi. Eu tenho dinheiro guardado. Tenho a aposentadoria. Tenho estabilidade. Mas pra quê? Pra quem? Eu guardei a vida inteira para um futuro que nunca chegou do jeito que eu imaginava. E agora eu tenho dinheiro, mas não tenho mais energia. Tenho o tempo, mas não tenho mais saúde. Tenho a liberdade, mas não tenho mais com quem dividir. E sabe, o que dói mais não é nem o que eu perdi. É saber que eu escolhi perder. Ninguém me obrigou a esperar. Ninguém me proibiu de tentar. Eu é que me convenci de que não era hora. De que eu precisava ser sensato. De que sonhar era coisa de criança. E eu passei a vida inteira sendo sensato. E ser sensato me custou tudo. Se eu pudesse voltar no tempo, eu faria tudo diferente. Eu teria chamado aquela moça para sair. Mesmo sem ter carro. Mesmo sem ter dinheiro. Eu teria aberto minha oficina. Mesmo com medo. Mesmo sem garantias. Eu teria viajado com minha esposa. Teria saído do script. Teria arriscado mais. Viver mais. Porque errar tentando é muito melhor do que acertar não fazendo nada. Porque no final das contas a vida não cobra da gente os erros que cometemos. Ela cobra os erros que deixamos de cometer por medo. Eu vejo jovens hoje em dia reclamando que não tem tempo. Que estão ocupados. Que tem muita coisa para resolver. E eu queria poder sacudir essas pessoas e gritar: você tem todo o tempo do mundo. O problema não é falta de tempo. É falta de coragem de usar o tempo que você tem. É a ilusão de que você vai viver para sempre. De que sempre haverá uma próxima vez. Mas não haverá. Não para tudo. E quando você perceber isso, vai ser tarde demais. O momento certo é agora. Sempre foi. Você quer ligar para aquela pessoa? Liga agora. Quer mudar de emprego? Muda agora. Quer viajar? Viaja agora. Quer pedir perdão? Pede agora. Quer dizer eu te amo? Diz agora. Porque não existe momento melhor do que o momento que você tem agora. O resto é desculpa. É medo disfarçado de prudência. É covardia disfarçada de responsabilidade. Eu não tô dizendo pra você ser irresponsável. Eu não tô dizendo pra você largar tudo e fazer loucura. Eu tô dizendo pra você parar de adiar sua vida. Parar de esperar tudo estar perfeito antes de começar. Porque nada nunca está perfeito. E se você esperar a perfeição, você vai esperar para sempre. Tem um ditado que diz que o melhor momento para plantar uma árvore foi 20 anos atrás. E o segundo melhor momento é agora. Eu não plantei a minha árvore 20 anos atrás. Eu não plantei 40 anos atrás. Eu não plantei nunca. E agora eu vivo na sombra do arrependimento. Mas você não precisa viver. Você ainda pode plantar. Você ainda pode começar. Você ainda pode tentar. Eu sei que tem medo. Eu sei que tem dúvida. Eu sei que você olha em volta e parece que todo mundo tem a vida mais resolvida que a sua. Mas isso é mentira. Todo mundo tá improvisando. Todo mundo tá com medo. A diferença é que alguns escolhem agir apesar do medo e outros escolhem esperar o medo passar. O medo nunca passa. Você só aprende a andar com ele. Meu maior arrependimento não foi ter falhado, foi não ter tentado. Foi ter deixado o medo decidir por mim. Foi ter acreditado que haveria tempo depois. Mas depois chegou. E eu estou aqui, velho, cansado, sozinho, com uma pilha de pro e si que nunca vão virar realidade.
E eu não quero isso pra você. Eu não quero que você chegue aos 60, aos 70, aos 80 e perceba que passou a vida toda nos bastidores, esperando sua hora de entrar em cena. Porque a hora é agora. Sempre foi agora. E se você não entrar agora, quando você vai entrar? Outro dia, eu tava vendo umas fotos antigas, tinha uma foto minha com 20 e poucos anos. Eu estava forte, cheio de energia, cheio de futuro pela frente. E eu lembro que naquela época eu achava que tinha problemas. Achava que a vida era difícil, que precisava esperar as coisas melhorarem. E hoje eu olho aquela foto e penso, meu Deus, eu tinha tudo. Eu tinha saúde, eu tinha tempo, eu tinha possibilidades infinitas. Mas eu não sabia. Eu achava que precisava esperar mais, ter mais, ser mais. E desperdicei tudo, porque eu não percebi que eu já tinha o suficiente. Que o momento já era perfeito. Que bastava eu decidir viver. Você tem isso agora. Nesse exato momento. Você tem algo que eu não tenho mais. Você tem possibilidade. Você tem escolha. Você tem tempo. E se você usar esse tempo para esperar, você vai acordar um dia e perceber que o tempo acabou. E aí não adianta mais. Aí você vai virar eu. Alguém que viveu, mas não viveu. Que existiu, mas não existiu. Que teve tudo para ser feliz, mas escolheu ser cauteloso. Eu queria poder dizer que existe uma fórmula, que existe um segredo, mas não existe. A única coisa que eu aprendi nesses 69 anos é que você precisa escolher tentar, escolher arriscar, escolher viver, porque ninguém vai escolher por você. Ninguém vai te dar permissão, ninguém vai te dizer que chegou a hora. A hora é sempre agora, e se você não aproveitar, ela passa e não volta, nunca volta. Eu não posso voltar atrás. Eu não posso refazer minhas escolhas. Eu não posso viver de novo, mas pode. Você está aqui agora, ouvindo isso, porque ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você fazer diferente, de você parar, de esperar, de você começar a viver de verdade. Não amanhã, não quando tiver tudo certo. Agora, com medo, com dúvida, com incerteza, mas agora. E se der errado? E se dar errado? Pelo menos você tentou. Pelo menos você não vai ter que viver com o peso de nunca ter sabido. Porque o peso do isso é muito mais pesado que o peso do erro. O erro você supera. E se te persegue para sempre. Então eu te peço uma coisa. Pensa naquela coisa que você está adiando. Aquela conversa, aquela mudança, aquele sonho, aquela decisão. E pergunta para você mesmo. Eu estou esperando o quê? O que precisa acontecer para eu finalmente agir? E se a resposta for não sei, ou quando tiver tudo certo, então você já sabe. Você está fazendo a mesma coisa que eu fiz, e você sabe onde isso me levou. Eu não quero que você sinta o que eu sinto. Eu não quero que você olhe para trás, daqui a 30, 40, 50 anos, e veja uma vida inteira de oportunidades que você deixou passar. Eu não quero que você seja mais um velho cheio de arrependimentos, cheio de histórias que começam com eu queria ter e nunca começam com eu fiz. O momento certo é uma mentira que a gente conta para si mesmo para justificar o medo. E eu acreditei nessa mentira a vida inteira. Mas você não precisa acreditar. Você pode escolher diferente. Pode escolher agir. Pode escolher viver. E eu sei que é assustador. Eu sei que parece mais fácil esperar, mas esperar é a morte em câmera lenta. É desistir sem ter a coragem de admitir que desistiu. Então se você tirar uma coisa desse vídeo, que seja essa perdo esperar, o momento certo não existe. Nunca existiu. E nunca vai existir. Existe só o momento que você tem, e esse momento é agora. Use ele. Não desperdice como eu desperdicei. Porque quando esse momento acabar, você não vai ter outro. E aí, você vai virar eu. E acredite, você não quer ser eu. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, deixa aqui embaixo nos comentários o que você está adiando, o que você está esperando o momento certo para fazer. Porque às vezes só de escrever a gente toma coragem. E se você sentir que esse vídeo pode ajudar alguém, compartilha. Porque tem muita gente esperando, muita gente adiando, muita gente cometendo o mesmo erro que eu cometi. E talvez você possa ser a pessoa que acorda alguém antes que seja tarde demais. E se você quer continuar ouvindo verdades que ninguém mais tem coragem de dizer, se inscreve aqui no canal, porque eu não tenho mais nada a perder. Eu já perdi tudo, mas talvez eu ainda possa ajudar você a não perder, a não desperdiçar, a viver enquanto ainda dá tempo. Porque para mim não dá mais, mas para você ainda dá. E isso é tudo que importa.